Amigos, hoje eu vou falar da moeda mais difícil, mais escassa, do chamado período inflacionário. Nós chamamos a numismática de período inflacionário aquele compreendido entre o fim dos anos 70 e o advento do Plano Real em 1994. O Brasil passou por vários planos econômicos fracassados, Plano Collor, Plano Bresser, Plano Cruzado, e só o Plano Real que realmente resolveu o problema da hiperinflação. Então, eu estou aqui com o álbum número 3, é o que traz as moedas desse período, tá? Vamos abrir aqui, vamos tirar. Eu vou aproveitar esse vídeo também, mostrar o álbum, esse álbum em geral, né, o álbum 3, tá? Então, nós temos nesse álbum 3 as moedas FAU de 1, 2 e 5 centavos, as moedas Sojinha, que são as menores moedas já cunhadas no Brasil, e depois temos a família do Cruzeiro, né, que iniciou-se em 1979, né, 1 cruzeiro, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, 50 cruzeiros, veja como vai aumentando, né? Veja a inflação acontecendo. Em poucos anos já tiveram que criar as moedas de 100 cruzeiros, 200, 500 cruzeiros. E aí em 1986, né, começa o plano cruzado. Né? O que era um cruzado? Tiraram 3 zeros do cruzeiro, virou um cruzado, congelamento de preços, etc. Não funcionou, houve o plano cruzado 2, tá? Mais 3 zeros cortados. Aqui ainda as moedas do cruzado original, né? Essas são moedas comemorativas ao centenário da abolição da escravatura, né? Depois as moedas do novo cruzado, vou voltar aqui daqui a pouquinho, tá? E aí Collor assumiu, mudou o nome de novo cruzado para cruzeiro sem tirar zeros novamente. Continua a hiperinflação, né? Nós temos o cruzeiro aqui, né? Que alguns chamam de novo cruzeiro, 100 cruzeiros, 500 cruzeiros, tem a moeda comemorativa de circulação normal de 5 mil cruzeiros, comemorativa aos 200 anos da morte de Tiradentes, e aí vem o cruzeiro real, perde-se mais 3 zeros, cruzeiro real, para finalmente, né, quando acaba o álbum aqui, depois disso vem o real. Muito bem. E todas essas moedas são de aço inoxidável, quase todas tiveram tiragens muito altas, tá? Centenas de milhões de moedas às vezes. Tá? Por exemplo, veja aqui essas moedas do cruzado, estamos falando de 200 milhões, 400 milhões de moedas, 300 milhões, 600 milhões de moedas. Tá? Isso significa que uma tiragem, às vezes, nessa época, de 1 milhão de moedas, não era lá essas coisas, não era muita coisa. Muito bem. Todas essas moedas têm um preço relativamente baixo, são fáceis de encontrar, o colecionador consegue com certa facilidade, exceto uma, que é o tema principal desse vídeo, tá? Que é esta moeda aqui. Tá, eu não vou tirar a moeda do coin holder. Eu não vou tirar a moeda do coin holder porque ela está em estado de conservação flor de cunho. Muito bem. Essa moeda tem mais coisas interessantes que as pessoas pensam, tá? Então vamos lá. Ela foi cunhada também em 1989, mas olha a diferença, né? Ou seja, a moeda em 1989 teve uma emissão quase 300 vezes maior. Quase 300 vezes maior. Ok? Tá? Ou seja, menos de 1 milhão em 1990, 270 milhões em 1989. Então essa moeda em 1989 ela é muito barata. Tá? Ela não, olha, uma dessa aqui por R$1 está bem pago. A não ser que ela seja flor de cunho, você vai pagar, sei lá, R$2, R$3. Porque ela é muito comum, ela é extremamente comum. Ao contrário da 1990, que é a moeda de longe mais difícil desse álbum.
E o motivo principal nem é o fato da tiragem ser muito menor, ou seja, 934 mil. Tudo indica, tá, que grande parte desta cunhagem da moeda de 5 centavos de 1990 não circulou. Tá? Essa moeda tem algumas polêmicas. Eu vou agora filmar o verso dela para mostrar uma característica muito importante desta moeda. Ela chama pescador justamente porque em seu anverso há a figura de um pescador. Tá? Essa moeda de 1990 ela tem uma característica muito interessante. Entre o segundo 9 e o 0, tá? Há um ponto, um pequeno ponto. É a única moeda de circulação normal aí que tem toda a sua cunhagem um ponto nessa posição. Esse ponto, além de ser interessante, ele pode ser importante, porque existem falsificações dessa moeda, falsificações chinesas. Na falsificação, que não é ruim, até bem feita, não tem o ponto. Tá? Então, se tentarem te vender uma moeda dessa daqui, sem o pontinho entre o 9 e o 0, saiba que é falsa. Tá? Gente, a moeda de 5 centavos de 1990 envolve uma certa polêmica. Eu já li artigo de numismata num blog muito bom, no qual ele afirma que essa moeda nunca circulou, tá? Que quando ela foi finalmente emitida numa tiragem relativamente pequena, ela já não valia mais nada por causa da hiperinflação e toda a produção teria sido mandada para fundição. Então, segundo esse numismata, todas as moedas de 5 centavos de 1990 nas mãos de colecionadores teriam sido desviadas da fundição, portanto furtadas da Casa da Moeda ou do Banco Central. Por outro lado, conversando com um vendedor de moedas que tem banca ali na Praça da República em São Paulo, bastante experiente, ele me contou duas coisas que me convenceram de que a moeda na verdade circulou, mesmo que em pequena quantidade. Primeiro, ele contou-me que conheceu uma senhora que tinha uma enorme quantidade de moedas circuladas de aço daquele período inflacionário. Ele, junto com ela, fez um garimpo, né? Milhares de moedas, ficou 3 dias garimpando e encontrou, segundo ele, 3 moedas de 5 centavos de 1990, as quais ele vendeu a R$80 cada uma porque considerou que já eram circuladas. Naquela época já valia 200 uma flor de cunho dessa aqui. Além disso, ele me contou que naquela época em que essa moeda circulou, em 1990, ele era caixa de banco e pessoalmente recebeu um sachê dessa moeda. E na época ele já tinha os contatos da numismática e repassou esse sachê para um vendedor de moedas bastante conhecido, né? Então isso me convenceu de que a moeda na verdade circulou, tá? Mas provavelmente o autor do artigo está parcialmente correto. Provavelmente grande parte da produção da moeda foi para a fundição. E por que isso? Porque ela já não valia mais quase nada em 1990. Mostrando novamente, está aqui, né? O anverso dela, 5 centavos 1990 pescador. E aqui vou virar novamente o álbum para a gente ver o reverso. Está aqui no álbum 1990, 5 centavos, tiragem de 934 mil unidades. Moedas flor de cunho, preferencialmente não devem ser tocadas. Tá bom? É isso, obrigado.